Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco, meus irmãos, e mais uma rica oportunidade para nós juntos meditarmos na santa, bendita e imutável Palavra de Deus. A todos os inscritos do canal, desde os primeiros inscritos até os mais recentes, os que recentemente chegaram e se agregaram ao canal Bíblia em Foco, minha gratidão a Deus pela sua vida, pela vida da sua muito digníssima família, e que Deus possa continuar abençoando o seu lar, a sua vida e a sua família, e vos blindando com o sangue de Cristo nos momentos tão difíceis que estamos enfrentando doravante na nossa nação brasileira e também a nível mundial. Que Deus nos proteja e nos guarda destas pragas que são lançadas sobre a humanidade no presente século, presente momento. Que Deus te guarde de toda praga, de todo vírus, de toda enfermidade e de toda seta, de todo dardo inflamado do diabo que possa estar voando, sendo direcionado à sua casa, à sua vida, à sua família. Que Deus abençoe sua vida profissional, material, física e espiritual. E que, sobretudo, você tenha a graça de Deus para suportar no dia mau e, fazendo tudo ficar firme, esteja preparado para o grande dia do Senhor, onde Ele tão pronto arrebatará a sua igreja para a eternidade, para passar um período com Ele e depois usufruirmos do milênio e depois nós estarmos com Ele para sempre na eternidade. Queridos e amados irmãos, quero agradecer a Deus por todos vocês que tão bondosamente, tão benignamente, cheio de misericórdia, têm nos ajudado financeiramente. São poucos os que têm nos ajudado, mas eu agradeço a Deus e que Deus possa continuar enriquecendo a sua vida. Minha gratidão do fundo do meu coração, que Deus levante pessoas para ajudar o canal Bíblia em Foco, ajudar o ministério do pastor Levi Longaray. Que Deus abençoe a todos vocês que têm sido fiéis, nos ajudando na questão no quesito financeiro. A vocês que têm orado por nós, têm nos abraçado, espiritualmente falando, minha gratidão a Deus. Muitos são os embates, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas nos livra. E que Deus possa continuar nos abençoando. Agradecemos a Deus por todos os livramentos a nós dispensados, não somente a mim e minha família, mas a vossa família também. E continuamos sendo gratos a Deus, porque a ingratidão é um pecado terrível que o cristão comete contra Deus. Então continuamos sendo gratos a Deus por todas as suas benevolências, por todas as suas misericórdias, pelo seu carinho e pela sua mão estendida em um momento tão difícil que estamos vivendo. Queridos e amados irmãos, eu falei a todos vocês que eu iria gravar um vídeo relacionado à igreja da atualidade. Pois bem, hoje eu vou gravar o início de um primeiro vídeo relacionado a essa questão. Tenho estado muito preocupado do fundo do meu coração, já não é de hoje, é de antemão. Já fazem anos que eu venho preocupado com a situação da igreja, mas agora, mais do que nunca, tem culminado, meus irmãos, a minha preocupação tem chegado ao limiar no sentido do que diz respeito ao que está acontecendo com a igreja na face da terra. Meus irmãos, o que estão fazendo com a igreja de Cristo, porque esta que agora vivenciamos tem o nome e se passa por igreja, mas não é a verdadeira igreja. Dentro dela será tirada a verdadeira igreja, porque este evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas a nível mundial não é o verdadeiro evangelho. Não é o da cruz, é um evangelho maldito, maquiado, maquiavélico, pintado e ultrajado e adulterado e forjado e plagiado, da forma que você melhor entender do que estão nos transmitindo no presente momento. Estamos vivendo uma dificuldade muito grande na face da terra. Eu quero falar de alguns itens que têm me deixado assim de cabelo em pé. Eu tenho me preocupado tanto com isso. E a gente não pode fazer nada. Eu faço só a minha parte, dou a minha parcela, tentando abrir os olhos de muitas pessoas que são enganadas a nível mundial. Mas o canal Bíblia em Foco, devido aos likes poucos dos cristãos que seguem o canal e devido à pouca e baixa aceitação do verdadeiro evangelho no presente momento,
estamos aí barrados e parados em 10 mil inscritos e não alcançamos relevância porque quando não temos os likes e não temos os comentários e não temos a divulgação do canal, os compartilhamentos, os vídeos não sobem na plataforma do YouTube, pois assim trabalha o YouTube. E assim sendo, o Evangelho não consegue chegar, o verdadeiro Evangelho, na vida das pessoas que precisam ser libertas destas algemas que prende eles nesse sistema mundano, mafioso, diabólico, que estão dizendo que é a igreja. Mas a verdadeira igreja continua militante. São os poucos cristãos verdadeiros que estão, alguns isolados, outros até mesmo dentro dessas igrejas, e muitos deles em pequeninas igrejas, congregações, que estão escondidas no anonimato por esse mundo afora. Estes são os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus que servem ao Senhor. Eu estou muito ocupado ultimamente na minha vida diária, nas minhas tarefas diárias e familiar, e tenho tido pouco tempo, e tenho um arsenal de guerra, de estudos no campo da escatologia, no campo da ministeriologia, no campo da família, no campo do casamento, da moral, da ética, do caráter, mas não tenho tempo e também não tenho esses mecanismos, um estúdio, aparelhos, os aparelhos da memória superlota, as baterias se acabam, não são aparelhos que estejam preparados para suportar o tamanho deste rol de vídeos e de ministério que temos a desenvolver. Mas enfim, nós vamos trabalhando conforme Deus vai nos dando graça. Eu queria falar de algumas coisas que têm me preocupado na igreja atual, me preocupado muito. E primeiro é as jogadas políticas. A política introduzida no seio da igreja tem matado a fé dos irmãos e tem destruído com a essência do verdadeiro evangelho na terra. Tem destruído, meus irmãos, com ministérios de homens de Deus. Tem destruído, não com o ministério de homens de Deus, que eu quero dizer desses que saíram do evangelho e foram para a política, não. Que na verdade esses já são filhos do diabo, já estão perdidos, já se perderam. Você está afirmando, afirmo com toda certeza, filho de Deus não faz rolo, não vende o evangelho, não faz negociatas. Então não é desse que eu estou falando, mas desses que vão para lá e acabam matando, criando regras, leis, normas, estatutos dentro da própria igreja, do ministério, para destruir com aqueles que ficaram, que verdadeiramente se levantam contra essas coisas, que querem vivenciar o verdadeiro evangelho de Cristo. Bom, a política tem sido um trampolim para homens convencionais, líderes de convenção, e pastores se tornarem políticos, deputados, senadores, e manchar, denegrir o evangelho de Cristo a nível de Brasil e de mundo, por que não dizermos assim? Então esse trampolim que é a política, eles usam para passar do pastorado para parlamentares. E sendo parlamentares, dominam o parlamento e dominam a igreja, e começam a roubar e colocar pessoas no poder, e meter o poder dentro da igreja, e assim eles conquistam terrenos, prédios, tudo ilegalmente. Assim eles usam imóveis públicos, do poder público, e se misturam, se miscuem com roubalheiras e com trocadilhos, e ficam comprometidos com o diabo até o pescoço, e não tem mais moral para doutrinar e para fazer com que o verdadeiro evangelho de Cristo marche dentro da totalidade da sua essência, biblicamente falando. Perdem a moral e não tem como cobrar dos membros, e vira um toma cá e dá lá. Vira uma negociata. Os membros fazem o que vocês fazem o que querem, que nós também vamos fazer o que nós queremos. Vocês se corrompem do jeito que vocês bem entendem, e nós vamos nos corromper do jeito que nós bem entendemos. E assim nós não cobramos nada de vocês, e vocês não cobram nada de nós. Esta é a realidade do verdadeiro evangelho. Aí é dentro onde entra toda a destruição no sistema doutrinário dentro de uma igreja. Não adianta uma igreja ter conselho de ética, conselho de doutrina, se quem está à frente do conselho de ética e do conselho de doutrina são homens divorciados, separados, sem caráter e sem moral. Que conselho de ética e conselho de doutrina nós podemos esperar de tais homens que estão ocupando tais funções? De forma alguma. A convenção de pastores no Brasil é uma verdadeira máfia de bandidos, uma roubalheira, onde se esfiam e se infiltram dentro do sistema político, compram cargos e cadeiras no parlamento, dominam tanto o parlamento como dominam a igreja de Cristo a nível de Brasil. Então a política tem sido um trampolim para roubos, trocadilhos e negociatas a nível mundial, mas nós estamos falando de Brasil. Nós temos, por exemplo, o pastor Wellington Bezerra da Costa, que é o líder da CGADB, que é da Convenção Geral das Assembleias de Deus a nível de Brasil, que apoia pastores políticos e pastores corruptos. Num vídeo seu, ele apoiou o pastor Paulo Roberto, que teve caso de abuso sexual no Mato Grosso, o tal chamado 7 câncer, aquele que entra no galinheiro e faz
mistérios sobrenaturais, tendo as galinhas falando em língua e os galos interpretando. Já falei em outro vídeo meu. Apoiado em um vídeo pelo próprio Wellington Bezerra da Costa, que se piscava todo, repuxava o seu lábio, já mostrando uma face mentirosa, dizendo que se Deus fez no passado usando uma jumenta, que é o papo de muitos cristãos malucos da última hora, inclusive alguns que vêm no meu canal, aqui no meu rodapé dos meus vídeos, defender esse tipo de gente, e o pastor Wellington Bezerra defendia e apoiava o ministério a nível de Brasil do Paulo Roberto, esse pilantra do Mato Grosso, que foi aí condenado por abuso sexual, foi preso lá no Mato Grosso, que mentiu para o Brasil todo, para a Assembleia de Deus, sobre o mistério do galinheiro, onde a galinha falava em língua e os galos interpretavam, que foi curado de 7 cânceres. E o pastor Wellington apoiava o ministério dele em um vídeo que está na internet, vocês podem escutar, vocês podem olhar e presenciar, como o pastor Levi aqui no canal aqui nós falamos só a verdade da palavra, por isso que nós somos odiados. Não importa, nós vamos continuar falando, e ele apoiava no vídeo que se Deus usou uma jumenta no passado, pode usar galinhas e galos. Bom, se Deus precisa usar galinha e galo, é sinal de que não tem mais homem para ser usado. Enquanto tiver homens para ser usado, Deus vai contar no plano divino que ele traçou com homens, que foi transferido do ministério da pregação do Evangelho dos Anjos para os homens. Então, enquanto tiver ser humano, Deus não vai precisar de galinha. Não que Deus não possa usar até um jumento, como esses jumentos que têm sido nomeados pastores e bispos e presbíteros e líderes religiosos no Brasil. Deus pode usar qualquer um desses jumentos, mas não quer dizer que eles sejam de Deus. Ou não quer dizer que seja via de regra que Deus vai ficar usando galo e galinha enquanto tiver ser humano. Bom, meus queridos e amados irmãos, eu tenho aqui também um galinheiro. Eu disse para minha esposa esses dias, se eu for ali no galinheiro bem limpinho, caprichoso, pegar um daqueles galos e fazer um vídeo e traçar uma mentira como essa lavada, esses crentes todos vão aceitar, porque esses crentes são malucos. Eles são malucos espirituais. Eles acreditam na mentira e dão vazão às inverdades que têm tomado conta do altar das igrejas brasileiras. É por isso que nós temos líderes doentes e crentes doentes, crentes mimados, crentes nenês espirituais, meninos espirituais, que estão tomando leite, chupando o bico e tomando mamadeira, enquanto que já era para estar sendo alimentado com alimento sólido, para que pudesse crescer, como Paulo falou, mas não cresceram. São meninos espirituais. Então a política tem sido um trampolim, tem matado a fé. Por isso nós temos líderes convencionais aqui no estado que não são envolvidos com rolo, com compras de cadeiras para assumir igrejas. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul aí vídeos rolando na internet, que não é o meu canal que está falando simplesmente, o meu canal só divulgou anteriormente em a cadeira comprada por dinheiro a qualquer preço. E lá nos vídeos anteriores eu falei dessas convenções que eu conhecia. Agora apareceu vídeos aí expondo a podridão. Líder convencional do Rio Grande do Sul, da Assembleia de Deus, envolvido com rolo, com ONGs e com tanta sujeira. E tantas dessas coisas eu sei muito mais do que esses vídeos que estão sendo falados. Mas a gente tem que ir expondo conforme Deus vai revelando. Outra coisa, Convenção Santa Catarina envolvida até o pescoço com rolo negociata. Convenção Paranaense, lá do Percy Fontoura e desses pastores corruptos envolvidos com rolo e todo tipo de sujeira. E fala qualquer coisa, esses pastores Assembleia do Presidente querem justiça, vai calar, mas coloque aonde quiser. Coloque na justiça onde quiser, porque são verdadeiros canalhas da fé, são vendilhões da fé, negociadores, não tem mais nada de Deus, não tem essência para pregar, para doutrinar, não estão preocupados mais com a igreja, estão preocupados simplesmente com o seu umbigo e com as suas fazendas, com o seu dinheiro, com as suas Range Rovers e Land Rovers, com seus Rolls Royce, com seus carrões. Se puder andar de Rolls Royce, eles vão andar, porque esses pastores não têm limite para pecar. Eu dizia para minha esposa no mês passado, minha querida, esses pastores, esses obreiros da atualidade, eles não têm limites para pecar. Aonde que vai chegar o limite desses homens? Eles não têm mais, esses crentes não têm mais limite para colocar pecado dentro da igreja. Nada mais é pecado para essa gente. Essa gente estão transpassados, estão doentes, enfraqueceram, estão debilitados, estão com o organismo infectado de parasita, meus irmãos. Essas pessoas, vocês têm que acordar enquanto é tempo, vocês estão, algo muito sério, vocês não podem brincar, não somente com a salvação, que é o bem maior que vocês receberam, mas com a sua família. Dependendo do lugar que vocês ficarem, vocês vão perder o casamento, vocês vão perder filhos, mas tem que desviar, parar. Não, procure um lugar certo para você estar, nem que seja, pode ser até uma congregação bem pequenina, vocês têm muita vigilância onde vocês estão, porque estes lugares onde vocês estão, num sistema corrompido, pode destruir com a vida conjugal,
familiar e espiritual de vocês, e vocês podem chegar ao nível de se desinteressar com o próprio Evangelho de Cristo, chutar o balde, parar com o Evangelho e afastar-se do Evangelho, virar as costas para Deus por causa desse sistema e desses pastores, e ainda culpar Deus o Evangelho como que se esses pastores e essas igrejas fossem algo verdadeiro. Não, Deus não tem culpa. O Evangelho continua sendo o Evangelho, a igreja de Cristo continua sendo militante, mas esta que se diz igreja não é igreja, essa é meretriz, a noiva continua sendo preservada, guardada no meio desse sistema mafioso, corrupto que nós vivemos. Esses líderes não têm mais unção para falar, parecem oradores de um encontro secular, ou de um encontro político, ou de um encontro no plenário, ou de um encontro da cúpula mundial, onde se reúne para falar de política, de sistema ambiental e dessas coisas dessa natureza. Menos pregador. Pregador traz sobre si a essência do verdadeiro evangelho, a essência da pregação. Pregador se envolve com o evangelho, não é com assuntos desta vida, não é com assuntos seculares, não é com reuniões da cúpula mundial. Pregadores falam como porta-vozes de Cristo na terra. Transmite o evangelho de Cristo. Eles estão envolvidos com tudo, menos com o evangelho de Cristo na terra. Então, meus irmãos, tem me causado uma preocupação tão grande, e os cristãos não vê, não enxergam, não têm audição, não têm visão, e não têm mais olfato nem tato, não consegue sentir o que é de Deus, não consegue perceber o que está errado, não consegue discernir o roubo, a sujeira, a imundícia. Estão tocando, estão participando, estão vivenciando, estão andando, estão comendo, estão vivendo junto com aquilo, vão ser cúmplices daquilo, vão pagar caro no dia do juízo. Porque assim como eu, durante 30 anos, me levantei contra isso dentro e agora fora desse sistema maligno e diabólico, esse sistema, não estou dizendo a igreja, você entende muito bem, porque os desigrejados, destemplados, falam nesta linguagem que eu estou falando nesta linguagem, chamando isso de sistema, porque isso é um sistema. Agora, a verdadeira igreja, ela vai continuar. Eles têm uma linguagem, chamam de sistema e dizem que não existe a igreja. Não. Eu chamo isso de um sistema mafioso, mas vos afirmo que a igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada. A igreja continua sendo igreja porque ela foi fundada no Calvário, e ela vai continuar sendo a verdadeira igreja de Cristo na terra. Então, meus queridos e amados irmãos, primeira preocupação minha muito grande é sobre a política infiltrada dentro da igreja e esse trampolim para a roubalheira e para a bagunça que está acontecendo dentro do evangelho. Em segundo lugar, o divórcio. Alguém comentou no meu canal em massa, não foi um e nem dois, não que eu tenha muitos inscritos, mas ao longo da existência do meu trabalho no YouTube, que vai para 4 anos, centenas de pessoas comentaram, visitando os vídeos, que eu sou um hipócrita, um fariseu, porque eu prego contra o divórcio. E que o divórcio é igual a qualquer pecado. Que pecado é pecado, que não existe pecadinho e pecadão, que Deus perdoa o divórcio, perdoa qualquer coisa. Essas pessoas olha para mim, vocês são cegos. Vocês que me visitam também, ou que fazem parte, concordam com essa ideia, vocês são cegos. Eu jamais vou deixar de pregar a verdade por causa de vocês que não concordam com a verdade, ou por alguém que pode não me ajudar financeiramente com 10, 50 ou 100 ou 1000 reais. Eu não estou nem aí para isso. Eu estou preocupado com o evangelho de Cristo. Até dou um conselho a você: suma do canal, porque você não faz falta aqui. Você é um combatente do verdadeiro evangelho. E você combatendo, vou remover vossos comentários. Então entenda uma coisa: comparando o pecado do divórcio como um pecado de alguém tomar um copo de cerveja, que é um pecado terrível, mas não é um pecado, e eu vou explicar isso agora, comparando o divórcio a um pequeno corte de cabelo, uma pintura na boca ou na unha, ou qualquer outra coisinha que você pode se ajoelhar com Cristo, confessar ao seu pastor, que o pastor é uma autoridade espiritual, querendo o diabo ou não, e você lá na sua igreja confessando para os irmãos, para o seu pastor e confessando a Deus, pecados que até de joelho você confessa dentro de casa, abandona a prática, deixa, está apagado pelo sangue. Mas divórcio, alguém me comparar divórcio com um copo de cerveja, que todo pecado, é óbvio, mas a pessoa que diz que um pecadinho como pequeno, comparado a um divórcio, que pecado, não existe pecadinho e pecadão, você não conhece Bíblia, meus irmãos.
Você não conhece Bíblia. Eu vou provar para você lavar. Escuta aqui, você que vem cheio de mimimi no rodapé dos meus vídeos, que vem com esses blá blá blá, com essas conversas fiadas. Você não gostou porque você é um amaziado. Você não cuidou da sua esposa, não cuidou do seu esposo, você não cuidou da doutrina, você não se esforçou, você não soube escolher, você não obedeceu o pastor, você não obedeceu pai e mãe, e agora você está nessa. Porque eu tenho um monte de gente que eu aconselhei, que não me ouviu e hoje está nessa. E hoje está casado de novo e está nem aí para ninguém, rindo da cara da gente. Então não vem com essa conversa fiada aqui. Da sua vida você faz o que você quer, mas não vem com mimimi no sentido do evangelho. Então entenda uma coisa que eu estou explicando para você. Você me ouça. Entenda, meus queridos irmãos, vocês que amam a verdade. É assim, ó. O pecado do divórcio é um pecado terrível. Não é comparado a um pecado comum. Porque, entenda uma coisa, não é todos que foram rebeldes a pai, mães e a pastores que entraram num divórcio. Eu já disse aqui também no vídeo que tem homens bons que foram enganados pela mulher. Mulher boa que foram enganados pelo homem, mas isso não muda a história. Então não é para você de boa índole que eu estou falando, mas é para esses de má índole que já entraram nesse negócio sem saber escolher já para destruir com a vida dos outros. É para você que eu estou falando. E depois você vem em casa 1, 2, 3 vezes e vem aqui achar que você é o cara. Querer impor regra. Aqui no canal Bíblia em Foco você não impõe regra nenhuma. Dá uma linha na pipa e suma. Vê se eu estou na esquina, porque eu não vou deixar de pregar por causa desses crentes modernos, doentes que está surgindo na última hora. Essa gente que se nomeia. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte, vocês que me amam e amam a Cristo e amam o Evangelho, para que vocês se fortaleçam mais, eu vou dizer para vocês, tem crentes hoje que são crentes, que na igreja verdadeira de Cristo eles não congregariam um dia, mas eles são crentes, se autodenominam crentes e se dizem cristãos porque estão dentro dessa igreja doente. Essa igreja maldita, esse evangelho maldito que não tem cruz, não tem sangue, não tem renúncia nem sofrimento, que não traz as marcas da cruz. Por isso que eles estão se autodenominando cristão, mas na igreja verdadeira de Cristo não congregam um dia, porque não suporta o ardor da palavra. Vocês estão entendendo? Quantos aqui que vinham no canal Bíblia em Foco ovacionavam, diziam estou contigo, pastor Levi, comentavam, sumiram, porque não suporta a palavra. Aqui não tem de ficar tretando uns com os outros, brigando com youtubers. Aqui é Bíblia e essa gente gosta de treta. Gosta de briga, gosta de confusão, não quer ouvir a palavra. Tem vídeos de Bíblia pura que está barrando em 500 visualizações. Você está pastor, estou nervoso. Não, estou nervoso com isso. Isso me faz acreditar mais no poder do verdadeiro evangelho. Então, meus irmãos, por que essas pessoas comparam que não existe pecadinho e pecadão, que não existe porque o pecado do divórcio é a mesma coisa que tomar um copo de cerveja ou que pintar a unha? Sabe por que eles dizem isso? Porque não conhecem nada de evangelho. E outros porque querem empurrar a goela abaixo das pessoas as suas teses fracas, antibíblicas e imorais e diabólicas, destruindo com a essência do verdadeiro evangelho e matando a salvação da alma de muitas pessoas que verdadeiramente querem morar com Cristo, querem ir para o céu. Então entenda uma coisa, por que o pecado de divórcio não é igual aos demais pecadinhos? Porque existe no mínimo 2 alas de pecado ou 2 escalas de pecados. Para vocês que não sabem nada de pecado e não conhecem de pecado, eu vou explicar para vocês, meus irmãos. Em primeiro lugar, existem esses pecados que não são os pecados morais, que não são os pecados da carne. Vocês estão entendendo? Que essas coisas aí, deu um deslize, a irmã por uma vaidade cortou a ponta do seu cabelo, alguém pintou a boca, alguém pintou a unha, alguém usou uma calça comprida, isso aí você corrige, isso aí acabou. Vocês estão entendendo? Vocês se humilham. Isso aí é aos pés de Cristo com o teu pastor e qualquer autoridade espiritual na terra, querendo o diabo ou não, pastor ainda é autoridade constituída por Deus. Você vai lá com Deus, o que é ligado na terra está ligado no céu, você lá confessa, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Agora, divórcio não tem como corrigir, meus irmãos. Divórcio não existe correção. Por quê? Eu vou explicar para vocês que não entendem nada de Bíblia. A pessoa que viola o divórcio, que viola o casamento, o santo e sagrado matrimônio, está violando a Deus. A pessoa que viola as alianças matrimoniais, que diz que o divórcio, que o casamento é como qualquer, um pecadinho qualquer, você é um canalha da fé. Vou lhe dizer na cara, não vou mandar recado. Você que defende essas teses, que apoia os pastores mundanos, você não tem nada de Deus, você é um fracassado, um derrotado. Por quê? Porque você está concordando na destruição e na violação das alianças matrimoniais e sagradas, que é algo sagrado que não é teu nem de pastor, é de Deus. E te digo mais, e por que Deus vai aborrecer e condenar essa atitude? Porque condenando, você destruindo as alianças matrimoniais, você condenando e destruindo, você
melhor dizendo, destruindo as leis matrimoniais, o santo e sagrado matrimônio, o casamento, você está deturpando e destruindo a instituição divina de Deus na Terra. Qual é que é a primeira instituição divina de Deus na Terra? Família. No que a família é constituída? Em casamento, por um homem, uma mulher e filhos. Se torna uma família. Um casal primeiro, depois o primeiro filho se torna uma família. Se você concorda com a lei do divórcio, com a destruição do casal, você automaticamente e ligeiramente está concordando com a destruição da família, que é, e agora raciocina comigo, destruição da família, que constitui-se o maior pecado, que você está lutando contra Deus, porque a instituição familiar é a primeira instituição divina de Deus na Terra. Foi Deus que criou, então você está destruindo com o que Deus criou. Automaticamente você está contra Deus, usado pelo diabo. Você está entendendo? Então para com essa conversa, você não entende nada de Bíblia e vem conversar fiado. Os pastores que cederam a essa paixão maligna de liberar o divórcio, os crentes que concordaram, vocês são todos derrotados. Vocês não adianta lutar contra mim ou contra o verdadeiro evangelho, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você, porventura, é de boa índole e está vivendo divórcio, eu estou falando para você com carinho, te tiro dessa, mas você está incluído nessa pregação minha. Agora tem aqueles que são de má índole, que estão e concordam e acham que nós estamos errados em pregar contra o divórcio. Você é um mau caráter, você é um cristão que você não tem Deus na sua vida. E eu não estou nem preocupado com o que você vai comentar ou deixar de comentar no rodapé do vídeo. Em primeiro lugar, então, você está destruindo o plano de Deus na Terra. Primeira instituição divina de Deus na Terra, a família. Você está concordando com o divórcio, automaticamente concorda com a destruição familiar. Não, pastor, mas é que eu não concordo com a destruição familiar. É que existem exceções. Não, dentro do divórcio, do casamento não tem exceção. A única exceção é morte. Morte de um dos cônjuges. Não existe exceção para recasamento. Não existe divórcio e novo matrimônio, divórcio seguido de um novo matrimônio dentro da Bíblia, com verdades verídicas e direito à morada no céu. Não, pelo amor de Deus, vê se eu estou na esquina. E eu sei que eu vou continuar pregando e sei que pessoas vão continuar resistindo, porque aumentou, meus irmãos. É grande demais nesse último ano o número de divorciados na sociedade secular. Os crentes aceitaram a maioria de todas as igrejas, se tiver uma ou duas igrejas que não aceitam ainda até hoje, mas as igrejas todas cederam ao divórcio. Existe divorciado dentro da igreja, como diz aqui no Rio Grande do Sul, mas existe mais divorciado, existe congregações que 90% dos membros são divorciados. Então, isso é uma onda do diabo. Isso que a gente via a própria Igreja Católica pregando a sociedade de 1910, 1940, 1950, era uma vergonha para a sociedade secular, hoje se tornou algo comum dentro da igreja. Por quê? E querem fazer nós recebermos como algo natural. Não, de forma alguma. Homem de Deus, homem de caráter não vai aceitar como algo natural. De forma alguma, porque tudo hoje está sendo infiltrado de forma natural dentro da igreja. Mas os verdadeiros cristãos não aceitarão isso de forma alguma. Santo e sagrado seja entre a sociedade, entre os homens, o matrimônio e o leito sem mácula. Tanto aqueles que se dão ao pecado, Deus os julgará. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos e amados irmãos, comparar o divórcio a um pecadinho comum, como compara, meus irmãos, é falta de visão. Existem os pecados da primeira escala, que são pecados comuns, e existem os pecados da segunda escala, que são os pecados morais, os da carne, os que ferem o caráter, os que mancham a índole e que mancham o testemunho da verdadeira igreja. A verdadeira igreja é imaculada, é santa, é limpa, tem vestido limpo, não rola na lama como os porcos. A meretriz rola na lama. A verdadeira, a noiva verdadeira é limpa, imaculada, ataviada. Agora a meretriz é porca, é suja, tem o cálice da bebedeira alcoólica, da sujeira, do adultério, da prostituição nas suas mãos. Fica esse recado para vocês, tá certo, meus irmãos? E em terceiro lugar, tem me preocupado muito. Eu sei que são tantas coisas, mas eu estou falando as que mais me preocupam, os santos milagres de Deus. Os santos milagres de Deus que desapareceram das igrejas evangélicas, que nunca existiram em alta escala, um atrás do outro, mas que eram feitos os verdadeiros e santos milagres, esporadicamente Deus operava, e hoje não opera mais. É um que outro em algum lugar onde estão vivendo a verdadeira palavra, mas te vos afirmo por dentro da palavra, que é um percentual de quase 100% de inexistência dos santos milagres, sumiram os santos milagres.
Por que sumiram? Porque estão sendo forjados. Os santos e verdadeiros milagres de Deus estão sendo forjados por toda a liderança brasileira. Se escapa 5% dessa liderança, 95% dessas igrejas forjam os milagres, mentem nos milagres, manipulam os milagres, inventam, criam fórmulas laboratoriais, fórmulas de cura, e inventam todos os tipos de atrocidades, mentindo em cima de algo sagrado e santo. Prestarão contas a Deus. Pastores, pregadores, itinerantes, pastores, evangelistas, bispos, curandores, reverendos mentirosos que estão forjando os santos e verdadeiros milagres que a Igreja Apostólica operava no poder da santa e bendita palavra de Deus, vão prestar contas a Deus do que estão fazendo. Estão forjando os milagres de Deus, estão mentindo, estão inventando, estão hipnotizando as pessoas, estão... como é que eu diria para vocês, criando uma fórmula mágica na frente das pessoas de mentir, de que Deus está operando algo que Deus não está operando, e estão enganando a multidões e enchendo as suas igrejas e os seus bolsos através de coisas mentirosas. São falsos arrebatamentos, são falsas viagens. É Deus todo dia revelando alguém. É as revelações mentirosas dentro de todos os templos do Brasil, revelações que não existe dom de revelação, revelações que não existe revelação mentirosa, que Deus não revela toda hora, todo dia, que Deus não conta a vida de ninguém toda hora, é mentira, profetadas e mais profetadas, falsos profetas e mentirosos profetas se amontoando e se cotovelando para ver qual é o que tem mais fama, mais espaço e o que mais profetiza coisas horrendas e absurdas e sobrenaturais para crescer no cenário do evangelho brasileiro, esquecendo-se que o evangelho é simples, que o evangelho é algo simples e que a maior profecia do evangelho é a palavra pregada e que Deus opera profecias, sinais e maravilhas confirmados através da palavra pregada. Esqueceram-se da cruz, esqueceram-se de Cristo, não pregam o verdadeiro evangelho, não traz consigo a simplicidade da palavra de Deus, não trazem consigo aquilo que Deus nos ensinou, que é vivermos uma vida quieta, uma vida pia, uma vida cheia da humildade e da graça de Deus, sabendo que tudo o que é operado e o que é feito é operado pela mão do eterno e santo Deus. Então isso tem me causado uma preocupação muito grande, porque esses líderes têm se amontoados, revelações e mais revelações, profecias e mais profecias, arrebatamentos e mais arrebatamentos, viagens e mais viagens, mentiras e mais mentiras, profecias e mais profecias, curas duvidosas, mentiras, curas misturadas e aliadas ao curandeirismo, ao espiritismo, à mentira, a falsidade, o engano, a ganância por dinheiro, vendendo os dons de Deus, negociando os dons de Deus, vendendo a palavra de Deus a alto preço. Não é um valor, uma ajuda para sustentar o ministério, mas é a venda da mensagem, é a venda dos dons. Vem na minha igreja o que mais profetiza, vem na minha igreja o que profetiza para o pastor presidente, profecias compradas dentro de gabinete fechado para pastores presidente, revelações compradas, arrebatamentos mentirosos, pastores e mais pastores, canalhas da fé, que não têm mais preocupação com alma, que transformaram a igreja em negócio, transformaram a igreja numa empresa e estão fazendo ovelhas de um negócio das ovelhas. Estão comendo a lã, não tem misericórdia, come a lã e como se não bastasse comer a lã, rói o osso. E depois que eles roem o osso, eles destroem o organismo da ovelha e matam, estraçalham o rebanho de Deus. E muitos dizem que a igreja está sendo estuprada. A verdadeira noiva não está sendo estrupada, ela está sendo destruída, ela está sendo desfacelada pelos pastores mentirosos e obreiros falsos. E a grande maioria que diz que a noiva está sendo estuprada são os verdadeiros estrupadores da noiva. A grande maioria daqueles que dizem que a igreja está sendo ultrajada são aqueles que ultrajam a igreja. Aqueles que pregam contra os falsos pregadores, contra os forjadores de milagres, eles
são os forjadores de milagre, eles são os vendilhões da fé, eles falam dos outros, mas não cumprem o seu ministério diário, são hipócritas, são fingidos, dissimulados. Eles têm, mas não tarda, como disse Judas antes do Apocalipse, não tarda a sentença. Não tarda a sentença sobre eles, porque Deus jamais será enganado, porque Deus jamais será confundido, porque de Deus não se zomba, de Deus não se chacoteia, não se zomba, não se ri de Deus. Parece que vejo Deus nos céus. Deus está olhando para baixo e vendo os zombadores da última hora. É por isso que muitos desses não conseguem passar décadas dentro do Evangelho. Eles são perseguidos e caem. Eles estão trabalhando para enriquecimento próprio. Eles não estão preocupados contigo. Eles pregam algo hoje para eles enriquecer daqui a 10 anos. Então eles não têm compromisso com a tua alma. Não têm compromisso com a vida espiritual. Eles estão destruindo o rebanho de Cristo. É a maioria desses pastores. Sabe por que eles não pregam mais a verdade? Porque a preocupação deles nunca foi com a alma. A preocupação deles, talvez lá no começo da sua carreira, sim, mas depois eles se transpassaram pelo dinheiro. A preocupação deles está em manter um belo e lindo carro, de preferência um SUV, poderoso, de motor potente, porque a grande maioria dos pastores são vaidosos, gostam de, não que eu não goste, eu gosto de um relógio, mas gosto de coleção de relógios, eles gostam de carrões potentes, eles gostam de fazenda, de criar gado de corte. A grande maioria desses presidentes que vocês estão colocando os dízimos, as ofertas, eles têm fazendas a custo da própria igreja, eles roubam a igreja, eles ultrajam a igreja. É por isso que a igreja, às vezes, Assembleia de Deus, Deus e Amor, está lá com os templos feio, a pintura destruída e o dinheiro centralizado num lugar só. Já na Assembleia é diferente, a Assembleia é de outra maneira, aquelas igrejas velhas, feias, aquela cor begezinha fraca, aqueles banheiros sem uma lâmpada e aqueles pastores com fazenda criando gado de corte. Cada um deles tem algo em algum lugar deste país comprado com o dinheiro que vocês estavam doando. Por isso que eles não conseguem mais pregarem a doutrina, porque eles se venderam. Como pode alguém que não tem compromisso com Deus pregar a sã doutrina? Que não tem compromisso com o seu casamento, com o seu matrimônio, pregar a sã doutrina? Como pode alguém que está vendendo o que Deus lhe deu pregar a sã doutrina? Como pode? De forma alguma. E em último lugar, o que tem me deixado preocupadíssimo, que me aponta para o tempo do fim, que me aponta, meu Deus, me aponta que é o arrebatamento da igreja, é a frieza, o abandono da fé, o virar as costas para a verdadeira palavra de Deus. O canal Bíblia em Foco tem quase 500 vídeos de apologética, de pregação verdadeira. Tem vídeos que fica com 250 visualização, 400, 500, é uma vergonha. Não é porque é meu canal, não é porque eu queira alguma coisa, não é porque eu estou querendo brilhar de forma alguma. Deus conhece meu coração, mas isso me faz entender. E vídeos de gente que não sabe falar, que mentem, que enganam, que são verdadeiros mentirosos, enganadores lá com 50, 100 mil, 200, 500 mil visualizações. Vocês estão entendendo aonde nós estamos chegando e aonde eu estou querendo chegar? É dizer para vocês que é o tempo do fim. Viraram as costas para a palavra de Deus. Quando você prega na íntegra, nos pormenores a palavra de Deus, preocupado com o rebanho, com a igreja, preocupado em não ferir a santidade de Deus, em não ultrajar os dons de Deus, você não tem visualização. Você, se for no YouTube, você não tem visualização. Se for dentro da igreja, a sua igreja fica com poucas pessoas sentadas aos bancos, porque os crentes carnais resistem aos verdadeiros pregadores. Esta é a realidade da igreja. Eu fico me perguntando se Jeremias vivesse hoje, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, se Judas, que escreveu aquela pequena epístola antes de Apocalipse, vivesse hoje, ele diria que esses crentes de hoje, esses pastores, são nódoas nos banquetes, são nuvens sem águas, levadas ao vento que voa e sopra para qualquer lugar. E vocês entendem, meus irmãos? E essas pessoas não têm mais discernimento das coisas que é certo e que é errado, não discernem o santo do profano. E o que mais me preocupa de que nós estamos chegando no tempo do fim é cantores e pregadores saindo do armário, meus irmãos. O que seria isso, pastor Levi?
cantores e pregadores e crentes criados dentro da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, criados dentro das igrejas neopentecostais, pentecostais, tradicionais, criados dentro das igrejas que um dia se autodenominaram cristãos conversos, que saíram do mundo do pecado, da prática da homossexualidade, do lesbianismo, da promiscuidade, da putaria, da sujeira, da imundícia, da canalice, hoje vir dizer que estão abraçando de novo essa vida do bucanal, essa vida da sujeira, da imundície desse mundo. Vocês me perdoem, meus irmãos, eu fico irritado com essas coisas. Nós estamos no tempo do fim, meus irmãos. Isso nos leva para o fim. Essa frescura, como diz aqui no Rio Grande do Sul, entrando dentro do Evangelho. Meu Deus, onde é que o Evangelho, que a igreja é lugar de fresco, meus irmãos? Dessas coisas que têm tomado conta da igreja, homossexualismo, pregadores e cantores saindo do armário. Vocês estão vendo aí o pastor Silas Malafaia indignado porque um membro da sua família, o filho da cantora Eichela, se não me falha a memória, da cantora gospel Eichela, pode ser cantora gospel, porque para Deus não canta essa gente, saindo do armário, se revelando que se tornou, que descobriu verdadeiramente quem ele era, que ele não nasceu homem, mas que ele não é homem, que verdadeiramente pode o YouTube tirar os créditos, tirar o que quiser desse vídeo, não quero nem saber. Se quiser barrar o vídeo, que barre. Mas é assim, meus irmãos, ó, que se descobriu que verdadeiramente nasceu homem, mas que não era homem, que sente-se como uma mulher, saindo do armário, se tornando um homossexual. Aí vem o J.A., aquele menino criado dentro daquele sistema podre dos Gideões, porque aqueles Gideões já faz mais de 20 anos que não tem nada de Deus, e eu provo para vocês. Eu sei que talvez até os membros da família do finado pastor Luiz Antônio podem querer me discutir, me processar, coisa parecida, mas não estou nem aí. O próprio pastor, o finado Luiz Antônio, não gostava de pregar naquele evento, porque ele sabia que aquele evento era carnal. Quantas vezes ele falou para mim que ia com a alma angustiada, que ia jejuar 10 dias para pregar lá, porque aquilo era um antro de perdição que já tinha se tornado. Então, vocês não sabem nada, eu sei muito mais do que esses pregadores estão pregando no YouTube, mas eu tenho me calado. Então não é de hoje que Gideões Missionário passou a ser um antro de prostituição, que aqueles cabarés de Balneário Camboriú se tornou boate de pregadores e meninas novas foram acompanhantes de pregadores. Isso não é de hoje que eu sei, vocês estão muito enganados, que pessoas subissem, acavalavam em cima das goleiras, que aquilo lá se tornou um verdadeiro lugar de malucos, de lunáticos da fé. Aquilo não é de hoje que eu sei que se tornou. Então esse menino foi criado e forjado lá dentro, no meio daquelas profecias mentirosas, daquele sistema mundano, daquele antro de perdição, e hoje se revela, depois de zombar do evangelho dentro de um automóvel, que eu tenho um vídeo gravado meu, que eu falei quem era J.A. há mais de 2 anos, onde dentro de um automóvel ele zombava com mais umas moças e uns moços, bebendo bebida alcoólica e se drogando e zombando das línguas estranhas dentro de um automóvel, falando mal, debochando das línguas estranhas. Aquilo é um canalha da fé. J.A. para mim é mais um. Nem é o Michael Jackson, porque o Michael Jackson era um cantor secular que tinha talento. Aquele é um Michael Jackson, para mim, forjado dentro do evangelho, que quer guinchar e gritar como o Michael Jackson. Só que Michael Jackson cantava. E esse aí é mais um. Então vem dizer que saiu do armário. Me processa lá se vocês quiserem. Vocês estão entendendo? E eu entendo a preocupação do Silas Malafaia, porque ele lançou essa tranqueira como cantor. E os crentes é assim, se cantar aleluia, é só o que canta. Vocês estão entendendo? Irmãos, acorde pelo amor de Deus, irmãos. Acorde pelo amor de Deus. Acorde enquanto é tempo. Os verdadeiros hinos é do cantor cristão, da harpa cristã, e poucos cantores conseguem cantar hinos espirituais, como eu já falei no canal. Hinos avulsos, são muito poucos os que se escapam. Vocês estão entendendo? Talvez alguns do Daniel e Samuel, alguns do Júnior. Então, meus queridos e amados irmãos, o que mais tem me preocupado nesta última hora da igreja é esse item que eu vos tenho falado. Cantores e pregadores saindo do armário, se auto-revelando homossexuais e lésbicas. E pasme vocês, e querem tornar-se congregados da igreja. Não é que eles se tornaram, saíram do armário e querem se revoltar ou sair fora da igreja, porque a pessoa que não faz parte da igreja, ele faz o que bem entender da sua vida e depois vai prestar contas a Deus. Mas, meus queridos e amados irmãos, estão se auto-revelando, que estão saindo do armário, se tornando homossexuais, né, no linguajar bem nosso aqui,
fazendo parte dessa promiscuidade, vocês entendem? E aí o que eles querem? Se autodenominar cristão, continuar cantando como algo natural, como os autores globais, como os grandes astros do cinema e da TV do mundo todo, e os cantores mundiais, grandes estrelas mundiais, eles que saem do armário e se tornam a mesma pessoa, eles também querem sair do armário e se tornar, continuar sendo cristãos, congregados, pasmem vocês, se tornar congregados em plena comunhão com a igreja. E isso tem ferido a moral do verdadeiro evangelho de Cristo de uma forma tremenda. Isso nos aponta para o tempo do fim. Meus irmãos, isso há 20, 30 anos atrás, isso era uma coisa que nem passava na cabeça dos cristãos e dos pastores. Então isso nos leva a crer que nós estamos sim vivendo o tempo do fim. Essas coisas acontecendo dentro da igreja, essa frieza espiritual tremenda, sobrenatural, esse abalo mundial na economia, essas epidemias tomando conta, como o Covid-19 e tantas outras coisas, isso nos aponta o final, e que nós possamos estar preparados para estarmos com Cristo no dia do arrebatamento. Nós já temos aí igrejas no Brasil que já são igrejas para lésbicos e homossexuais, como já falei aí, a casa do refúgio da Lana Roder, que se tornou aí um casal de lésbicas junto com aquela cantora americana, e hoje eles estão aí na maior naturalidade, fazendo parte de programas televisivos, levando essa boa notícia. Vocês tenham muito cuidado com o novo, e que eles dizem, a igreja do presente século está vivendo o novo. Nós vamos viver o novo ou o novo, vocês estão entendendo? Ou então nós vamos viver uma nova fase, estamos numa nova fase da nossa carreira, da nossa vida, estamos vivendo, e aí eles costumam dizer assim, toda essa gente carnal, esse jargão diabólico, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Sabe qual é a glória da segunda casa? É o divorciado, casando de novo, a glória vai ser maior com a segunda mulher do que com a primeira. Oh, meu Deus, mas que gente endoidecida, enlouquecida essa gente. Como que a glória da segunda, como que a glória do segundo casamento é maior que a do primeiro? De forma alguma. Como que esse sistema mundano que vocês estão vivendo um evangelho maldito, vai ser melhor a segunda casa, a glória da segunda casa, do que a primeira, do primeiro, quando vocês receberam o evangelho de Cristo, vosso coração vivia verdadeiramente uma vida de paz e de santidade com Deus? Vê se eu estou na esquina. E ainda uso o versículo do Ageu, que não tem nada a ver com esse contexto, porque quando é profetizado sobre o Ageu, a glória segunda casa, está falando da miséria que Israel vivia, da derrubada do templo, do reedificado do templo. Não tem nada a ver com isso que estão falando, usando como texto para contextualizar a carnalidade deles e o pecado deles. Meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo do fim. Então esse negócio de se tornar boiola, de aqui no Rio Grande do Sul nós conhecemos por viado, sabe, aquele animalzinho que corre, o cervinho, esse negócio não faz parte do contexto de cristão. Mas por que isso está acontecendo? Porque começou assim, um pecadinho e vai indo, vai abrindo. Por isso que eu digo, o crente tem que ser temperado. Existe um número de cristãos que são fanáticos, enlouquecidos. Esses são os mais propensos a se tornar esse tipo de gente. E aqueles liberal promíscuo, que nada é pecado. Eles fazem como aquele versículo de Isaías. O liberal diz que o liberalismo vai se tornando cada vez mais liberal e não é pecado ser liberal. Então entenda uma coisa, meus irmãos, o liberalismo no alto escalão de extremismo e o extremismo no alto escalão de ditadura, isso é um problema sério. Onde é que o crente tem que andar? O crente tem que andar no centro. Aí você, mas então você é do centrão, Rodrigo Maia do centrão. Não estou falando de política, onde tem esquerda, direita e o centrão, onde o Rodrigo Maia está. Eu estou falando de evangelho. O evangelho, Jesus mandou e ensinou a andar no centro. O caminho é estreito e apertado. Não pode se andar pelas beiradas, nem esquerda nem direita. Você tem que andar no centro. Vocês estão entendendo? Então anda no centro. E viva uma vida digna. O que é centro? Você caminhar no centro do caminho é moderação, equilíbrio, sabedoria, sensatez. É isso que você precisa ter. Vocês estão entendendo? Você não pode se tornar um enlouquecido, um insensato, um liberal, um ditador. Você vai cair. Então, meus irmãos, nós sabemos que isto aponta para o fim. E por que isso está acontecendo? Porque começou assim, um pouquinho não faz mal. Um pouquinho não faz mal, e os jovens foram ali esticando aquela calça country da época, que lembra de 20, 30 anos atrás, foram esticando, ficou apertada a poupança, os testículos saltados dentro da calça, a calça apertada, parece que a pessoa está embalada a vácuo, parece uma salsicha empanada, embalada, vocês estão entendendo? As pernas lá embaixo, a calça fechada no tornozelo, um sapatinho
lá de bico fino para caçar barata nos cantos, como diz aqui no Rio Grande do Sul, ou sei lá o que que é, e essas modinhas. E começou esses homens deixar de ser homem. Essa mocidade da igreja começou com a mocidade. Agora não é só uma mocidade, é homem velho, de qualquer idade, não interessa, usando aí essas roupas apertadas, se tornando, deixando de ser homem. O homem é homem, você nasceu para ser homem, você é macho. Então macho e fêmea, existe uma separação nesse contexto de macho e fêmea. Então se você é homem, seja homem. E aí a igreja começou a aceitar essas coisas, essas práticas, esse modismo. O homem passou a pintar a unha e essas coisas todas. E aí nós temos hoje esses homens carnais, vaidosos da igreja, que não fala do cuidado, que o homem tem que ter cuidado também com o corpo, mas não é disso que estamos falando. E do lado das irmãs começou aquele negócio de as mulheres que usavam cabelo comprido é relaxado, começar a cortar, pintar a boca de vermelho, unha de vermelho, começou a pintar a unha, pintar a boca e não tirava só o fio grande do cabelo que estava na sobrancelha, que eu até concordo que tire, mas começaram a delinear, fazer permanente, todas essas coisas, entrou. Vocês estão entendendo? Começaram a usar saia curta, saia ligada, vestidinho apertadinho, fio dentalzinho, aquela coisa toda. Os homens de olho em cima daquelas mulheres, as mulheres se expondo para os homens, exibicionismo exacerbado. Começou os vestidos, degote, peitos grandes, maravilhosos de fora. Começou mulheres se expor, homens se expor. E a igreja está nisso aí. Acabou em divórcio. Aí como uma coisa, um abismo puxou outro abismo. Como que se pecado não é mais pecado, de repente também vão aceitar o lesbianismo, o homossexualismo, vão aceitar tudo. E esta é uma igreja doente. E deixa que eu vou concluir meu vídeo agora. Por que aconteceu isso tudo? Porque ninguém mais segurou a sã doutrina. Porque não existe... Escuta, você não vem você fanático aqui. Vou parar porque eu sei que vai aparecer. Não estou falando daqueles que vêm condenar todo mundo. A pessoa ajeita o cabelo, a pessoa usa uma roupa bonita, usa uma calça jeans decente. Não é isso que estou falando. Eu estou falando que deixaram entrar. Foi puxando. E hoje nada mais é pecado. Vocês estão entendendo? Porque Deus condena o extremismo e condena o liberalismo. Você tem que andar no centro da palavra de Deus. Hoje nada mais é pecado. Porque não tem Bíblia. Onde tem Bíblia, não tem essa revelação profetada. Esse escudo de revelação, isso não salva, não liberta ninguém. Você está entendendo? A maioria dessas pessoas são raivosas, são magoadas, são iracundas, são briguentas e não conhecem a palavra, que andam atrás de profecia de revelação, e tem aqueles mundanos, liberais, que andam na libertinagem. Aquilo também não tem nada de Deus, aquilo é um amor fingido, porque o verdadeiro cristão que ama anda no centro da palavra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, porque essa igreja não cobrou mais a sã doutrina, não fez mais separação entre o santo e o profano, está desse jeito. Aceitando-se de tudo. Por quê? Porque faltou punho, faltou pastores, faltou liderança, faltou santidade, faltou doutrina, faltou palavra, faltou alimento, faltou comida. Porque as igrejas hoje têm 5 minutos de Bíblia e 50 de coreografia. As igrejas hoje têm 1 hora de revelação. A Deus e Amor está assim, 1 hora de revelação. A Igreja de Jesus Cristo, onde eu congreguei, tinha 20 minutos de palavra, meia hora de revelação. A Deus e Amor tem 1 hora de revelação e 2 de palavra. A Assembleia de Deus tem 5 minutos de palavra, ou 10, e 1 hora de encheção de linguiça, coreografia, peça teatral, essas coisas. Por isso que está acabado. Onde não tem palavra, a igreja se corrompe, porque a palavra é a maior profecia. Se não tem palavra pregada, meus irmãos, não tem mais nada de Deus. Então fica aí meu apelo, minha preocupação, minha indignação, que vocês perceberam que eu gravei esse vídeo indignado, com certeza indignado, enquanto esses líderes eram para estar zelando pela casa de Deus, estão se envolvendo com roubo, com negociata. Meu Deus, cada igreja envolvida com a canalice, com a safadeza, uma envolvida com revelação, outra envolvida com fogueira santa, outra envolvida com digamos assim, com ONGs, com roubos, com a convenção corrompida, um banditismo. Vocês estão entendendo? A outra vendendo semente de grão, de cereal por R$1.000. Isso é um banditismo. Aonde que nós fomos chegar, meus irmãos? Aonde que nós estamos parando? Como é que tem gente que pega um telefone e dá os dados bancários para comprar um grão de milho, um grão de cereal por R$1.000, ou por 500 ou por 100, com a semente abençoada e santa? Mas essa igreja doente, sabe o que é? É aquilo que eu vivi nos lugares por onde pastoreei. Te dou meu dinheiro, mas não me cobra a doutrina. Quantas pessoas disseram, não, irmão, eu quero ajudar aqui com a Deus e Amor, mas eu não quero compromisso com nada. E há muitos pastores, Deus e Amor, e o próprio missionário, aceitava aquilo que eram os irmãos católicos que sustentavam a igreja. Vocês estão entendendo? Não. Quantas vezes eu disse para eles, eu prefiro que você seja salvo do que trazer dinheiro para cá.
O que tem valor é a sua alma, a sua salvação. Não é você vir comprar a bênção com 100 reais. Porque tem gente hoje que ele quer ir na igreja, ele quer ditar o que o pregador diz, ele quer que o pregador revele pelo que ele quer que seja revelado e que profetize o que quer que seja profetizado, e ele dá o dinheiro. Mas tem que falar o que ele quer ouvir, massagear o ego dele, pregar a verdade para ele não, porque ele não quer nada com salvação, ele quer comprar as bênçãos. E aqui no canal não tem nada vendido. Aqui no canal não se vende, aqui não se compra, aqui não. Aqui você vai ter que ouvir. E se você não quiser ouvir, você vai dar uma linha na pipa. Vocês estão entendendo? Então essa é a minha preocupação, meus irmãos. Que nós estamos no fim. E isso aqui que eu falei para vocês hoje, nos aponta para o fim. Vocês estão entendendo? Enquanto tinha gente preocupado com qualquer outra coisa, isso aqui estava entrando dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Tinha igreja pregando contra um bico de pato, contra um pregador, um grampo de cabelo, que é conhecido no Rio Grande do Sul como piranha. Isso aqui estava entrando dentro da igreja. Enquanto estavam pregando contra alguém ter um celular ou um WhatsApp para trabalhar durante a semana, essas porcarias aqui está entrando dentro da igreja. Pregadores hipócritas, fariseus, prego contra a pessoa ter um aparelho nas mãos para trabalhar e saber usar, porque todo crente espiritual sabe usar o que tem, e estão deixando isso aqui que eu preguei entrar dentro das igrejas. Vocês estão entendendo? Falou com vocês o pastor Levi. Estou concluindo porque para mim já causou muita indignação. Já causou, meus irmãos. Estou concluindo. Em Cristo jamais seremos enganados. Em Cristo, meus irmãos, fique em Cristo. Esteja em Cristo, porque em Cristo não seremos confundidos. Seremos justificados. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Minha gratidão a Deus, a todos aqueles que oram por mim, que me ajudam e que divulgam o canal. Que Deus te abençoe em Cristo.